sonho de ser mãe, mas a cada teste de gravidez negativo, a maternidade parecia ficar mais distante. Até que ela e o marido tomaram uma decisão muito importante: adotar uma criança. 6 meses depois, numa segunda-feira de sol, toca o telefone e do outro lado da linha, uma pergunta que iria mudar a vida da família. A resposta para essa pergunta já está aqui do lado dela, né, Adriana? Sim. Qual foi essa pergunta? Você quer conhecer 3? Né, na hora eu me assustei. Mas depois a gente parou, conversou e fomos, né? Aqui estão. Olha só. Antes de a gente seguir, vou te apresentar então. A Adriana é técnica em segurança do trabalho da Universidade Franciscana e hoje a gente está aqui para contar a história dela e dos 3 meninos, né? Vocês tinham se inscrito, né, para adotar uma criança. Isso. E daí veio então essa pergunta: sim, se poderiam adotar os 3, né? Uhum. Como é que foi? Depois de longas tentativas, né, durante anos, a gente conversou e chegamos à conclusão que a adoção seria uma mudança, né, radical na nossa vida. Então a gente foi lá ver o que precisava, né, pegamos a documentação, fizemos entrevista com a assistente social, com o psicólogo e passou, acho que uma semana, um mês e pouco, a gente fez um curso. E depois desse curso a gente vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Fomos para... bem tranquilo, voltamos a trabalhar, né? Nem bem passou acho que 6 meses, veio a notícia que a gente teria 3 para conhecer. E aí a gente foi, né? E aqui estão. Mas no começo foi assustador, assim, né? Porque a gente não esperava 3 numa pegada. Então vieram os 3, né? Bem faceiros. O Ismael, de 7 anos, o Ezequiel, de 3. Cadê o Daniel? Daniel, quantos anos, Daniel? 6? 6 aninhos? E daí vocês foram conhecer eles, né? E daí foi uma paixão à primeira vista. A gente primeiro conhece a história deles, né? E depois a gente vai para um encontro, né? Que demorou umas 2 semanas pra gente conhecer, assim, eles de frente a frente. A gente conheceu só por foto, né? A gente já se apaixonou pela fotografia, pela fisionomia de cada um. E depois, no dia, assim, foi um misto, assim, de alegria, de preocupação, sem saber se eles iam nos aceitar. Esse aqui já me chamou de mãe no primeiro momento, né? Então isso me deu uma alegria muito grande. E coragem, né, para assumir os 3, porque realmente é uma aventura. Olha só, gatinho. É metido. Metido, gatinho, hein? Esse tem nome já, não? Esse é o Romeu. Olha só o Romeu. Então a gente, de lá pra cá, é uma, digamos assim, um aprendizado a cada dia, né? Mas vocês não esperavam que ia ser tão rápido, né? Foram só 6 meses. Não, 6 meses. A gente sempre ouviu histórias de que, fulana tá esperando há 5 anos, uma outra conhecida estava há 7 anos. Então a gente pensou, não, nossa história não vai ser assim tão rápido, né? Então a gente vai poder aumentar a casa, comprar roupa, brinquedo, enfim, vai poder se preparar para recebê-los. E como a gente não... Acho que isso também foi um ponto positivo para nós. Como a gente não colocou restrições, a gente estava disposto a adotar até uma criança especial, né? Isso contou também para vir mais rápido o nosso processo. E isso o assistente disse, não, vocês não têm restrição. Esse que é um ponto positivo, porque tem muita criança que não tem, digamos assim, a chance por ter uma idade mais avançada, por ter um problema de saúde, então a gente não botou essa restrição. Porque a gente sabe que a maioria das famílias, né, escolhe uma criança mais nova, isso, né? Isso. A gente colocou a faixa etária de 0 a 7 anos. Minto, de 0 a 4. Depois a gente espichou para 0 a 7. E aí deu bem certinho na idade deles, né? Daniel, e a gente foi contemplado, digamos assim, né? Com essa bênção, né? Porque eles são a nossa alegria. Tem os momentos, assim, de mãe chata, né?
mas também tem os momentos de mãe boazinha, digamos, né? Porque o pai não tem... Não é chato, né? O pai diz sim sempre. O pai a mãe que é mais... A mãe que é mais chata. E aí a gente vai vivendo. E daí tu falaste, né, que tava naquele processo de arrumar casa, né? Como é que foi? A gente sabe que tu recebeu bastante ajuda também, né? Isso. O pessoal da UFN nos ajudou com doações, brinquedos, roupa, material escolar, material para construção, doações em dinheiro. A gente fez rifa, né? O pessoal da empresa do meu marido também, da Unimed, também ajudou muito com material de construção. Então a gente recebeu muita ajuda. Senão eu acredito que a obra não estaria nessa, digamos, nessa fase final agora. E vocês mesmos que estão tocando, Isso. né? A gente entrou em férias agora no início de janeiro, o meu pai veio ajudar. E aí, desde então, a gente está levantando brasilite, colocando tijolo, fazendo massa. Não estamos parados desde o dia que entramos em férias, né? A gente está trabalhando. E também porque os três também precisam de roupa, brinquedo. A gente está vendo que a casa tá cheia de brinquedo, né? Tudo isso também vocês receberam ajuda. Isso, a gente recebeu bastante ajuda. Eu não tenho assim como agradecer, né, o que fizeram pela gente. E como é que era esse teu sonho de ser mãe, né? Tu ficou bastante tempo tentando. Por que tu queria tanto a maternidade? A gente não sabia o certo qual era, né, o diagnóstico, por que a gente não conseguia ter filhos. Então a gente foi procurar médicos, tratamentos e fiz uma fertilização, né, que não deu certo. E como eu vi que a gente não estava conseguindo, eu digo, não vamos parar por aqui, vamos adotar, né? E eu não desisti ainda de fazer tratamento e coisa, porque o médico me deu esperanças, mas eu sei que eu já tô tranquila, assim, sabe? A minha realização eu consegui fazer, que era ser mãe, né? Que era ter os filhos, né? Eles são meus filhos do coração, mas a gente brinca até que eles estão... O DNA tá pegando, né? Porque eles fazem tudo parecido com a gente, né? Eles já estão puxando a gente. Ah, não, com certeza. Então a gente vai seguindo a vida, né? Mas claro, agora... Mas tu ainda tenta, pode ser... Sim, a gente tem ainda Pode, quem sabe, mais um irmãozinho? A gente tem material guardado, então pode fazer um tratamento futuro. Né? Mas como a gente deu prioridade agora para casa, a gente deu uma parada no tratamento. E eu digo, vamos terminar a casa e daí depois a gente vê o que faz, né? Pode ser que venha uma guriazinha. Quem sabe uma maninha, né? Fica aqui. E como é que foi essa adaptação com eles, assim, em casa? Assim, no começo foi difícil, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de agir. Esse aqui é mais calmo, esse aqui já é um pouco mais agitado, aquele lá também. Então, cada um tem um jeitinho, né? Até a gente aprender a maneira de cada um foi difícil. A gente sempre brincava, eu tô cansado, né? Eu também tô cansado, mas é uma canseira boa, né? A gente aprendeu muita coisa. Antes a gente era tio e tia, né? E depois viramos pais, da noite pro dia. E a gente teve que aprender muita coisa, porque ter sobrinho é uma coisa e ser pai e mãe é outra. O pai e a mãe tem que ter, digamos assim, uma maneira de agir. Não é que nem sobrinho. O sobrinho tu libera tudo. Sim. O filho já tu tem que ter um pouco mais de regras. E eles aprenderam, né, com a gente aprendeu com eles, então a gente vai aprendendo, né, a cada dia. Então... E tu buscou ajuda também fora, ouvindo alguns outros pais que também adotaram? Foi conversando com amigos, né, com os compadres, né, pegando ideia e enfim. E a gente vai aprendendo com eles, né? A maneira deles a gente vai aprendendo. Então, eu digo assim, eu não digo que eu sou uma mãe perfeita, né? Mas a gente está tentando a cada dia. E eles são muito queridos, né? Todo mundo se impressiona com a educação deles, com o jeito deles no dia a dia. Eles são muito amados, né? São muito queridos mesmo.
Qual que é o maior desafio? Essa questão da educação mesmo, de dizer não, de impor limites, regras. Eu digo, eu sou a mais briguenta da casa, né? O meu marido já é um pouco mais, digamos assim, permissivo. O pai deixa tudo, o pai, né? Então a mãe já é um pouco mais rígida. Mas eu tento não ser tanto, né? Pra não ser uma mãe tão chata. Mas assim, não precisa muita coisa, sabe? E como é que foi, assim, lidar com as pessoas? Vocês receberam críticas, assim? Teve Sim, essa... no começo, sim. A gente foi, digamos assim, chamados de loucos, né? Por pegar 3 uma vez só. E eu digo, não, eu não sou louca. Nós não somos loucos. A gente só queria ser pai e mãe, né? O sonho de ser pai e mãe. Quando tu pega a ficha de cadastro, tu pode escolher 1, 2, 5. Eu até brinquei com meu marido que eu queria 5 numa pegada só. E ele disse, não tem como, a casa é muito pequena. E aí eu digo assim, tá, então vamos marcar 3. E foi o que deu certo, né? Essa loucura, assim, de escolher 3 para adotar. Mas claro que vocês marcaram, mas nunca esperavam aquilo. Isso, nunca esperávamos. A gente tem aquela esperança de adotar, mas não imagina, assim, que vai vir logo, né? A gente sabe que nos abrigos tem bastante criança em processo de adoção. E até a gente soube de uma família que adotou 5 meninas, né? E aí eu brinquei, agora eu venho buscar a menina, né? E ela disse, não, eu tenho 5 pra ti. Eu digo, não, 5 não dá, não vai caber. 5 não vai caber na casa, vamos uma só por enquanto. Ou 3, vai ser o que Deus achar que tem que ser, né? Mas é muito bom. Quando que aconteceu, Adriana? Quando que as crianças vieram? Isso já faz? Eles estavam no lar desde 2017. E 2018 que começou o processo de destituição deles. Acho que foi julho ou agosto que começou o processo de destituição. Pelo menos é essa ideia que eu tenho, né? E em setembro que a gente recebeu a notícia que eles estavam esperando a gente para adotar. Então foi tudo em questão de 1 mês, assim, a conversa, sabe, com o assistente, ou nem isso, 20 dias. Tá. Aí a gente recebeu a ligação dia 12 de setembro e depois, 2 semanas depois, acredito, a gente já foi para conhecê-los. Então foi tudo assim rápido. Até elas brincaram, digo, não, vocês têm um período de adaptação, que eu achei que aquilo ia ser uma eternidade. Mas eles gostaram tanto da gente que foi questão de 1 semana. E já vieram? Já vieram pra casa. Até ela brincou comigo, não, tu leva pra casa na sexta e traz na segunda. Pra eles irem pra escola, né, voltar à rotina. E depois pra ir aos pouquinhos se aproximando. No final de semana tu pega eles de novo. E eles assim, eles foram pra casa, até eu guardei o print da conversa que a gente teve com o assistente. Eles foram chorando, e nós também, né, na despedida. E eles choraram na terça, eles choraram na quarta, eles choraram na quinta, pedindo a mãe e o papai novos. E na sexta a gente ia pegá-los de manhã. Então aquilo foi, nós não dormimos, né, aquilo foi uma angústia, até chegar o dia da gente buscar eles no fórum para passar o final de semana. E quando ela ligou para mim, disse assim, Adriana, não precisa tu devolver. Eles estão pedindo por vocês. É isso que a gente precisa, que eles peçam pelos pais. Que eles demonstraram assim que gostaram de vocês, né? Então, tu não precisa devolver. Aquilo me deu um susto. Eu, como assim não precisa devolver? Não, tu fica com eles. Vamos pegar a guarda provisória, hoje de tarde, que era sexta. E daí vocês podem ficar com eles. E desde então eles não saíram mais de perto, né? Melhor notícia. Melhor notícia que a gente teve. E daí já veio licença maternidade, já veio férias, enfim, a gente ficou um bom tempo juntos, né, pra adaptar. Daqui a pouquinho a gente segue contando essa história. Então, agora a gente faz um pequeno intervalo e daqui a pouquinho o Mulheres em Cena está de volta. Não saia daí.
consumo de banha, saudável ou prejudicial? Será que esse ingrediente gorduroso de fato é benéfico ou não para a saúde? Quem responde essa dúvida pra gente é a professora do curso de nutrição e também apresentadora do nosso programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi. Sobre o uso da banha, parece que virou moda. Gente, vocês não moram lá no interior, não trabalham 12 horas por dia, vocês não produzem o alimento de vocês. Portanto, comer banha, eu diria, é quase que um suicídio. Usem gordura sim, usem gorduras boas em pequenas quantidades. Todos os tipos de óleos são ideais, desde que consumidos em pequenas quantidades. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande pra gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Mulheres em Cena está de volta. Hoje a gente está conhecendo a casa da Adriana, técnica em segurança do trabalho da Universidade Franciscana. A gente veio até aqui para contar a história dela porque ela tinha um sonho de ser mãe e de repente esse sonho se realizou triplamente, digamos assim, né, Adriana? Sim. 3 filhos, 7, 6 e 3 aninhos de idade, o Daniel, o Ismael e o Ezequiel. Tá brincando por aí. Tá correndo. A Adriana já passou um Dia das Mães com eles, né? Como é que foi? Muito emocionante, porque eles vieram da escola com um presentinho, né, escondido na mochila, e deram pro pai deles. E no Dia das Mães eles vieram com aquele pacotinho numa caixinha de bis, com os desenhinhos, com florzinha, assim, me deu aquela vontade de chorar, assim, sabe? Foi muito legal. Até tirei fotos, depois eu posso te mandar. E o abraço do Dia das Mães, o beijo do Dia das Mães, assim, é muito emocionante. Assim como o primeiro Dia dos Pais do meu marido, né? Então foi assim, ó, sem palavras. Era que tu sonhava. O primeiro Natal com eles, tudo, assim, é único, né? A gente não esperava tanta alegria, assim, tanto amor dessas crianças, né, passados para nós. E, assim, não tem como explicar. É um amor incondicional, né? Não tem como explicar. A casa cheia de vida, de barulho, de brinquedos, né? Que eu tô vendo que tem um monte de brinquedo por aqui. Sim, carrinho, moto... E foi uma mudança completa de rotina, né? E Sim. Como é que tu tá te virando pro trabalho, né? O papel de chegar em casa, ser mãe, né? Eles vão no colégio, como é que tu tá? O nosso dia começa às 6h15 da manhã, né? Ai, que cedo! 6h15, então a gente levanta os 3. O Ezequiel dá uma enganada, assim, ele acorda, mama e dorme de novo. Os outros 2 vão se vestir, pegar as mochilas, eu vou arrumar alguma outra coisa, estender roupa, recolher roupa, alguma coisa do tipo, né? E já saímos para o trabalho 7h30. O menorzinho e o Daniel vai para a escola, esse vai de tarde. Então a rotina deles é cheia o dia inteiro. Sem falar que tem pediatra, psicólogo, né, dentista, então a rotina é bem cheia durante a semana, né? Mas é gratificante, assim, a gente tem um cansaço, mas é muito gratificante o cansaço que a gente sente diariamente, né? Vamos falar um pouquinho do teu trabalho agora, né? Faz 7 anos que tu tá na UFN, como é que é o teu trabalho lá de técnica em segurança do trabalho? Tem que prestar atenção em todo mundo. Sim, a gente... a cada dia, né, é uma coisa diferente no nosso trabalho. Eu trabalho hoje com o Édipo, né? E então o Édipo me ajuda a verificar as edificações, a controlar os EPIs. Então a vida do técnico diariamente assim é uma aventura, né? Porque a gente sempre tem uma coisa para se preocupar, uma coisa para cuidar, ver a capacitação dos funcionários, ver os EPIs. Então é uma coisa nova diariamente, né? A gente trabalha com um público muito grande também. Eu adoro o que eu faço, né? Gosto muito
da UFN, do que eu faço na UFN, faço com amor, né? Então, a vida do técnico não é fácil, né? A gente tem que estar sempre preocupado com o bem-estar do funcionário. Então, a gente sempre procura trazer coisas novas, né? Procura estar sempre dentro das legislações, né? Para deixar tudo certinho. Porque tem que prestar atenção em tudo, né? Na questão da limpeza, você estava me contando, do trabalho dentro dos laboratórios, né? Com aqueles materiais, às vezes, um pouco agressivos. Isso. Então, a gente sempre procura acompanhar o dia a dia do funcionário, né? Para que ele tenha um trabalho seguro, né? Porque a gente sabe que os materiais dentro dos laboratórios são reagentes, enfim, cada um tem um dano à saúde, então a gente sempre procura cuidar disso, né? Sempre procura acompanhar, capacitar. Ficar em cima para ver se está usando os equipamentos. Exatamente, ficar em cima, né? Eu sempre brinco que eu sou uma técnica chata, né? Tô sempre circulando, cuidando, acompanhando, né? Mas eles sabem que é pro bem deles, né? Essa rigorosidade, assim, minha e do Ed. A gente estava falando da tua rotina, mas esse ano tem uma coisa nova, que são as aulas no direito, né? Que você vai retomar. Isso. Em 2017 eu comecei o curso de direito, né? Noturno. E tranquei porque eles chegaram. Então, esse ano a gente vai retomar os estudos, né? Eu e meu marido, porque ele também faz. Uhum. Então, a gente dividiu a semana. Ele faz 3 disciplinas. Faz direito também? Ele faz direito também. Ah, então são colegas de faculdade também. Ele faz 3 disciplinas e eu faço 2. Então, a gente conseguiu, digamos, administrar essa grade, né? E daí eles não ficam sozinhos também. Um sempre vai estar em casa. Então, como ele está mais avançado que eu, digamos assim, na graduação, né, nos semestres, eu optei por fazer menos disciplinas, até mesmo para ter mais tempo com eles. Então a gente chega 6h30, 7 horas, pega eles e vai para casa. Né? E ele vai para estudar ou eu vou estudar, então a gente... Ficam se revezando. Estamos nos revezando, exatamente. E essa força, essa disposição, né? Como é que faz para dar conta de tudo? Porque poderia não voltar a estudar, né? Sim. Né? Com toda essa mudança, mas não, vamos lá. É justamente por eles que a gente está fazendo esse desafio, né? A gente está correndo atrás. A gente está construindo a casa para eles, a gente está buscando um futuro melhor para eles. Então, é tudo voltado para eles que a gente está fazendo. É cansativo? É. Mas a gente sabe que lá na frente a gente vai dar uma vida melhor para eles, né? Uma educação melhor para eles, então a gente está fazendo por eles. Então é essa energia que a gente busca neles, né? É essa alegria que a gente tem diária que nos faz buscar coisas melhores para eles. Não, de se organizar, Exatamente. Tudo organizado, planejado, vai... Com planejamento a gente vai longe. Então a gente segue. E por que o direito? É porque ele é mais voltado para a área onde eu atuo, né? A gente trabalha com muita coisa trabalhista, né? Muitos assuntos trabalhistas. Então, eu gosto dessa área. Então, o direito eu vi que ia ser um caminho para mim aprender mais, né? Para ter mais conhecimento, justamente para, digamos, usar no meu dia a dia. Né? Porque a gente tem muita coisa assim que a gente aprende no direito que pode ser usado na segurança do trabalho, né? As legislações principalmente. Então o direito ele agrega a minha capacitação, a minha qualificação. Sim. Né? Era que se enquadraria mais naquilo que tu já vinha estudando, estudando. Exatamente. Então o técnico de segurança ele tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo, né, na legislação. Agora mesmo o governo alterou algumas NRs, que são as normas que a gente tem que seguir. Então, dentro do direito, a gente aprende muita coisa e usa no nosso dia a dia. Por isso, o curso de direito. Olha só. E antes de tomar essa decisão da adoção, era uma coisa que tu pensava lá no início? Que tu pensava, sei lá, daqui a pouco até na tua adolescência? Não. A gente casa
né, com o sonho de constituir uma família. E a gente primeiro optou por completar os estudos, montar uma casa, e todo casal novo, né, planeja. Então isso foi uma coisa planejada. A gente começou a montar nossa casa, a terminar os estudos, procurar um bom emprego. Depois veio as tentativas, né, para começar uma família. E essa ideia da adoção, ela não tinha sido amadurecida. A gente conversou uma ou duas vezes, mas ela veio mesmo à tona em 2017, como a gente fez a fertilização e não deu certo. Eu cheguei para ele e digo, vamos adotar, né? Eu sei que é um desafio, né? Mas é uma coisa que a gente está disposto, né? A gente quer ser pai e mãe, então vamos atrás. Nunca pensou em desistir? Não. E quando a gente foi escolher digamos assim, a quantidade de crianças, a gente pensou muito, né? Inclusive eu brinquei com a assistente, ela me ligou de novo, né? Pra ver se eu queria adotar mais 4. E daí eu fiquei assim em choque, ao mesmo tempo eu queria ir buscar, mas eu disse pra ela assim, ó, é com muita dor no meu coração que eu não consigo agora nesse momento. Eu tô montando a casa pra eles, né? A gente tinha acabado de pegar a certidão de nascimento deles com o nosso nome, que também é uma alegria muito grande. E ela chegou pra mim e disse assim, Adriana, eu sei que não é o que tá no teu perfil, mas eu tenho 4 crianças aqui, que tem uma história bem parecida com a deles. Quem sabe tu vem aqui pra gente conversar. A gente conversou 2 dias, eu e meu marido. E Não foi descartado assim de primeira, então foi pensado. foi pensado, muito pensado. Porque a vontade que eu tinha de ir buscar. Porque eu sempre brinco que eu queria ter 7 filhos, né? E quando ela me ligou assim, eu fiquei balançada. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter o pé no chão, né? Saber que são mais 4 crianças. E eu não ia ficar tranquila se eu não desse pra eles a mesma coisa que eu dei pra esses. E se eu vou e busco eles e começa a faltar alguma coisa. Então eu tenho que ter a minha, né, a minha maturidade, digamos assim. Eu não posso pegar 4 crianças assim, no impulso, e começar a faltar alguma coisa para eles, não dá. Então a gente conversou durante 2 dias, a gente perdeu o sono, né? Imagina. Porque as idades eram 9, 7, 4 e 1. Então eram tudo pequenininho. E eu disse pra ela assim, eu não consigo agora nesse momento. É com muita tristeza que eu tenho que dizer pra ti não. Né? Porque eu não tenho aonde colocá-los nesse momento. Eu tô com minha sogra, né? Morando na minha sogra, então a gente não tem onde colocá-los. E claro que é pequenininho de 1 aninho também, né? Demanda digamos assim, um cuidado maior. Sim. Né? O Ezequiel chegou com 1 ano e 6 meses aqui em casa, então ele era pequenininho, eu tive licença maternidade, consegui acompanhar, né, cuidar dele. E aí esse outro pequenininho também ia ter precisava desse cuidado, né? Então eu fiquei muito triste na hora de dizer não, mas eu sei que nesse momento foi uma escolha que a gente fez. E tu ficou sabendo depois se eles foram adotados? Não, até eu queria ligar e o Cláudio não deixou. O Cláudio disse, não liga porque a gente vai acabar indo buscar. Então a gente optou por não ficar sabendo, né? Pra gente encerrar, eu queria... O que tu pode dizer, né, pra quem também tem esse sonho, né, não tá conseguindo, daqui a pouco tá pensando em adoção ou nunca pensou, pode vir a pensar, assim, o que tu pode falar? Assim, não desista do seu sonho, né? Quer ser mãe, vai atrás. Busca um tratamento, se não dá certo, vai e tenta uma adoção. Porque assim, é uma alegria que a gente tem quando a gente é chamado de mãe a primeira vez, né? É uma emoção muito grande. Então não desista do sonho de ser mãe ou de ser pai, né? A gente fica tão, digamos assim, amado por eles, né? Se sente amado por eles, é uma coisa assim que não tem palavras,
né? Eles são a minha vida, né? E O que mudou assim na Adriana, mulher? Eu fiquei mais chorona. Eu fiquei mais chorona, mais sensível. Antes eu era mais, digamos assim, fechada, né? Quieta. E agora eu sou mais emotiva, né? Qualquer coisa eu tô chorando, até um beijo, um eu te amo. Então a gente assistiu aquele filme De Repente Uma Família, eu chorei o filme inteiro. Então eu sinto que isso mudou, sabe? Eu fiquei mais molenga, sendo mãe. E guerreira também, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser um pouco também. E essa mãe é querida, meninas? É? Sim. O que vocês sentem por ela? A gente dá baixa na mãe, do pai. Ama a mamãe? Então dá um abraço na mamãe. Muito obrigada, Adriana, por contar a tua história, nos receber aqui na sua casa, apresentar os meninos pra gente, os gatinhos. Tá cheio de gatinho aqui na casa novo, né? Estão por aí também. Querem participar de tudo. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Mulheres em Cena vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.